Boa noite, alunos do segundo ano do ensino médio, certo? Eu sou a professora Paloma Moreira, nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de língua portuguesa. Hoje nós trataremos a respeito da unidade 2, onde os dois principais assuntos são coerência e coesão e conjunção. Esses assuntos aí estão nas páginas 21 até a 24 do material de vocês. Podem acompanhar comigo, se assim desejarem. Primeiro vamos tratar de coerência e coesão. Coerência diz respeito à organização das ideias, dos argumentos em um texto. Tá? A coerência diz respeito à lógica das ideias apresentadas, tá? Esse assunto de coerência textual vocês vão encontrar aí na página 21. Então, basicamente, o que é a coerência? Coerência são ideias que fazem sentido, ideias que possuem lógica, certo? Frases, enunciados que possuem lógica. Vamos ver exemplos aqui para ficar mais claro. Olha só, esta caneta é azul. Isso é uma frase coerente, porque faz sentido. Canetas azuis existem. Mas vamos observar de baixo, onde diz assim: esta caneta é falante e voadora. Olha só, esta caneta é falante e voadora. Essa frase é incoerente. Por que ela é incoerente? Porque não existe lógica nessa frase. Não faz sentido, não existem canetas falantes e muito menos voadoras, tá? Agora vamos à coesão. Ainda na página 21 vai falar a respeito de coesão textual. A palavra texto vem do latim textum, que significa tecido, certo? A gente sabe que um tecido ele é bem amarrado, bem costurado por várias linhas. E a coesão ela é um dos elementos do texto, tá? O que é a coesão? Coesão é a conexão interna entre os vários enunciados do texto. É as conexões que existem entre as ideias do texto, tá? Vamos ver exemplos aqui de frases coesas e frases sem coerência, tá? Sou de Xinguara. Observe que essa frase ela está bem conectada. Sou está conectado a Xinguara, tá? Então, nós temos aí uma frase coesa, uma frase bem conectada. Agora, quando eu digo assim, gosto Xinguara, falta alguma coisa nessa frase, né? Não tem conexão aí entre a palavra gosto e entre a palavra xinguara. Então, essa é uma frase desconexa. É uma frase que não tem coesão, que não tem conexão entre as suas partes, certo? Vamos agora ao estudo de conjunção. O que é conjunção? Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Na apostila de vocês, esse conceito vai estar presente lá na página 22, que vai dizer assim, conjunção, tá? A respeito de conjunção. Aí nos oferece um exemplo, tá? De conjunção, tá? Qual é o exemplo que oferece? Esse aí de baixo, onde diz assim, ó, é possível que exista um pouco de sociologia de porta de bar nesse diagnóstico, mas não há dúvidas de que a valorização do eu vem sendo proclamada. Olha só, nós temos uma conjunção aí que está em destaque de preto, é a conjunção mais, e ela está conectando duas orações. O que são orações? São frases que têm verbo. Então, nesse enunciado aí, nós temos duas frases verbais, duas orações. A primeira oração é a primeira parte que está em verde, onde diz assim, é possível que exista um pouco de sociologia de porta de bar nesse diagnóstico. Essa é a primeira oração, que está em verde. A segunda está em vermelho, onde diz assim, não há dúvida de que a valorização do eu vem sendo proclamada. Certo? Então, a de verde é uma oração, a de vermelho é outra. Conectando essas duas orações, conectando essas duas frases verbais, oração é uma frase que tem verbo, tá, gente? Então, oração e frase verbal é a mesma coisa. Conectando essas duas frases verbais, nós temos aí a conjunção mas, que está ligando essas duas orações. Ou seja, essa é de verde e essa é de vermelho. Nós podemos concluir que existem dois tipos de conjunção.
As conjunções coordenativas que ligam palavras ou orações de mesmo valor sintático, ou seja, elas ligam orações coordenadas, isto é, independentes sintaticamente. O que são orações coordenadas, gente? São orações que elas fazem sentido isoladamente. E nós temos as conjunções subordinadas, que elas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Dependência sintática é a mesma coisa que dependência de sentido, tá? Ligam orações subordinadas, isto é, dependentes sintaticamente. Quer dizer o quê? Ligam orações cujo sentido depende uma da outra. Vamos aos exemplos para ficar mais claro, tá? Olha só, na primeira frase na primeira oração nós temos, no primeiro período, ou melhor, nós temos amo você, mas não podemos ficar juntos. Eu tenho duas orações aí, as duas partes que estão destacadas, sublinhadas, são orações diferentes. Amo você é uma oração e não podemos ficar juntos é uma outra oração. Essas orações são orações coordenadas. Nós temos aí duas orações coordenadas. Por que elas são coordenadas? Porque a frase amo você faz sentido isoladamente. A oração amo você faz sentido isoladamente. Se eu chego e digo para alguém amo você, ela vai entender o sentido comunicativo daquela oração. Se eu digo também para alguém não podemos ficar juntos, ela vai entender que está levando um fora, né? Então ela vai entender a comunicação de qualquer forma. Então essas duas orações, elas fazem sentido separadamente. Quando elas fazem sentido separadamente, nós dizemos que são orações coordenadas, tá? E nós temos uma conjunção aí no meio, mas, ligando essas duas. Então, mas é considerado uma conjunção coordenativa, porque está ligando duas orações coordenadas, ou seja, está ligando duas orações que fazem sentido separadamente. Aí abaixo nós temos, não fui à aula ontem, porque adoeci. Olha só, aí nós temos um exemplo de relação subordinada, de oração subordinada também, tá? Porque quando eu digo assim, não fui à aula ontem, faz sentido corretamente. Mas se eu chego por uma pessoa e digo assim, olha, por que adoeci? Não faz sentido isoladamente. Então, nós percebemos que essas orações, essas duas de baixo, elas precisam uma da outra para fazer sentido. Então, elas são orações subordinadas. Uma depende da outra para fazer sentido. Entenderam? Aí a gente chama isso de orações subordinadas. A conjunção que está ligando elas duas é a conjunção por quê? E ela é considerada uma conjunção subordinativa, pois ela está ligando orações subordinadas, ou seja, que não fazem sentido separadamente. Aí nós temos uma lista aí de conjunções coordenativas, ou seja, que ligam orações coordenadas. Aí nós temos o tipo de adição, a relação que ela estabelece, as principais conjunções desse tipo e exemplos aí, tá? Vamos lá, começando pelo tipo de oração aditivas. Elas estabelecem uma relação de adição, lógica. Quais são as principais conjunções aditivas? Nem, tá? Exemplos. Mandei uma mensagem e ela já respondeu, tá? O i tá conectando aí duas orações, tá? Então, portanto, ele é uma conjunção. Adversativas, elas estabelecem relação de oposição, como mais e porém. Ganhei um celular novo, mas ele estava com defeito, tá? Alternativas, então, ideia de separação. Ora, ora, já, já, ou estudo para prova ou tiro nota baixa. Tá? Devia ser nota baixa aí, tem um erro de escrita. Conclusivas, elas estabelecem ideia de conclusão. Pois, portanto, por isso. Meu irmão caiu da bicicleta, por isso cortou o braço. Estabelece aí uma relação de conclusão. Por que ele cortou o braço? Porque caiu de bicicleta. Explicativas. Estabelece uma ideia de explicação. Exemplos de conjunções coordenativas. Por quê? Portanto, pois. Pegue o guarda-chuva, pois está começando a chover. Agora vamos às conjunções subordinativas, ou seja, que ligam orações subordinadas. Os tipos, relação, principais conjunções e exemplos. Conjunções subordinativas causais. Tá, prosseguindo. Vamos começar aí pelas conjunções subordinativas causais. Me acompanhe aí da coluna da esquerda para a direita. Causais. Eles estabelecem uma relação de causa. Exemplos. Porque, como, já que.
Tá? Exemplos em uma frase. Comprei maçãs porque não tinha uvas. Comparativas. Estabelece uma relação de comparação. Principais conjunções. Como, que, quanto. Tá? Ele está nadando como um golfinho. Concessivas. Estabelece uma ideia de concessão. Embora, mesmo. Tá? Exemplo. Embora minha mãe proibisse, eu continuei jogando videogame. Condicionais, estabelece uma condição. Se, caso, a menos que, tá? Se ela estivesse estudando, se daria bem na prova. Conformativas, estabelece uma ideia de conformidade, tá? Exemplo, nós temos conforme, segundo, tá? Exemplos em uma frase. A festa de aniversário dela ocorreu segundo planejamos. Finais, estabelecem aí ideia, uma relação de finalidade. Para que, a fim de que. Exemplos, não corra para que não se machuque. Proporcionais, estabelece uma relação de proporção. Exemplo, à medida que, a proporção que. À medida que estudo todos os dias, minha memória fica melhor. Temporais, estabelecem ideia de tempo, momento. Quanto antes que, logo que, depois que. Quando começou a chover, já estávamos dentro de casa, tá? Então, aí nós temos um quadro com as principais conjunções, com a ideia que cada uma delas expressa, a relação, e os exemplos em frases, ok? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem assistir esse vídeo várias vezes, tá? Para sanar as principais dúvidas, e podem estar me enviando uma mensagem no PV para maiores esclarecimentos a respeito desses assuntos, ok? Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus, tchauzinho.